seminarista botando isso na cabeça, ele vai estar no seminário e ele vai fazer melhor o seminário dele. Porque ele sabe que ele precisa fazer aquilo ali para aplicar melhor na igreja, ele precisa aplicar melhor na vida do irmão, ele precisa estar maquinando como aquilo vai se tornar prático na vida dele e na vida da igreja. Porque nós pegamos muita teoria no seminário, nós, graças a Deus, pelos homens, os homens de Deus que nos ensinaram, né, no nosso tempo de seminário, o Anderson ainda está no seminário também, porque são homens da vida da igreja. E a gente aprende, a gente é muito felizado por isso. Mas você vê, tipo, todos nós aqui conhecemos seminaristas que, tipo, você pergunta, pai, como é que esse cara está no seminário? Porque, tipo, você vê que é um cara que precisava estar no discipulado, ele precisava estar no mentoreamento, ele precisava ter um pastor ali do lado dele. Então, acho que muitas vezes, assim, a igreja falha nisso, de pegar o cara e achar que porque ele ensina a mocidade, ele tem que estar dentro do seminário. Não é assim. O seminário é um braço da igreja e o seminarista tem que ter a humildade de saber disso. Não é feio de a gente chegar no seminário e saber que nós estamos ali não para ser o melhor aluno, não é para ser fazer os nossos trabalhos serem destaques e virarem livros futuramente. Isso é consequência. Se Deus quiser que a gente seja escritor de livros, e isso é muito bom, né, para a igreja, é uma consequência, mas não é a prioridade. E aí você vê que, tipo, parece que a prioridade investe, né? Quando o cara está dentro do seminário, a maioria, vou dizer assim, isso a gente também certamente lutou muito tempo, a gente quer que os nossos trabalhos se tornem livros, a gente quer que os nossos artigos sejam publicados. E aí, quando chega na vida da igreja, rapaz, a gente tem um choque. Porque, tipo assim, para mim, principalmente quando eu comecei a pregar muito, e conhecer mais os irmãos de perto. O pastor João faz isso muito bem. Tipo, o pastor João conhece a igreja toda e ele começou a fazer isso comigo. Então, quando eu começava a ouvir o irmão que era mototaxista, eu disse assim, meu irmão, esse cara aí, se eu for falar de escatologia do jeito que eu vejo no seminário, ele não vai saber de nada, não. Do mesmo, rapaz, se eu for pegar, sei lá, os termos pericorese, o que é isso? Ele vai falar, o cara vai pensar que eu estou esculhambando ele. Então, tipo assim, a gente sabe, quando a gente sai do seminário, né, como começa a exercer o ministério, que a gente precisa assim, rapaz, eu preciso fazer isso aqui se tornar prático. E o seminário se torna mais gostoso de se fazer, porque você sabe que aquilo ali vai se tornar uma maneira prática na sua vida e na vida da igreja. Acho que o seminarista tem que ter isso na cabeça. Como eu estava conversando com o pastor João Alves, tá? Nós gravamos e em breve vai sair no nosso canal a conversa que eu tive com ele. Beijo, pastor João. Sobre a questão do seminário, né? Qual a importância do seminário hoje para a igreja? E ele falou que o seminário ele está ali para ajudar a igreja, né? Para treinar e preparar os obreiros para que esses obreiros sirvam a igreja da melhor forma possível. Então, a ideia do seminário é colocar na mente do seminarista, dos estudantes, de que ele está ali aprendendo para servir a igreja e não para ele mesmo. Não para ele obter o conhecimento necessário para ele crescer, para ele ser visto, para ele ser o cara, mas para edificar a igreja, para ajudar os irmãos a crescerem, para ajudar os irmãos a conhecerem mais a Jesus através do que ele tem aprendido na igreja, no seminário. Então, isso aí, sim. Isso aí, Leandro, eu aprendi também com o pastor João, porque, tipo, tinha vezes que eu estava com ele e eu vi alguns pastores mais experientes ligar e dizer assim, pastor João, rapaz, eu não tenho um seminarista aí que formado, que está se formando, se eu mandar aqui para a minha igreja, não? E eu vi uma vez o pastor João incomodado com isso, até no Café Pastoral ele comentou, que ele pegou e disse, olha, irmãos, o Cibima não forma pastores. O Cibima é um braço da igreja. Quem precisa formar os pastores é vocês, como pastores. E aí você vê isso, a mentalidade errada na cabeça dos pastores, reflete, obviamente, na igreja. Porque, tipo, só porque o cara está dentro do seminário, o cara está pronto para ser pastor. Não está. Não está pronto para ser pastor. E aí, o pastor João sempre falou isso, né? Rapaz, vocês precisam entender que o seminário é um braço da igreja e não é onde formam os pastores. Longe disso. O seminário não faz nem metade do que o pastor deveria ser, né? E outra coisa que antigamente não existiam os seminários, né? Exato. Então, o seminário é uma bênção. Né? Louva a Deus pelo Cibima e pelos outros seminários, o Cariri e tantos outros. Né?
louvo a Deus, porque foi uma ferramenta para capacitar muitos obreiros que hoje estão no campo, né? Eu sou uma prova disso, né? Eu tinha muita vontade, mas eu não tinha uma pessoa que me auxiliasse. Mas quando eu cheguei no CIMIMA, então eu tive auxílio de outras pessoas até que eu fui aprendendo com o passar do tempo. Vocês dois são provas disso. Várias vezes eu já sentei com vocês para desabafar, para abrir meu coração. Vocês dois. Mais o Ronier, porque o Ronier esteve agora por último, mas o Leandro já tive algumas conversas quando a gente ia lá para aquela parada lá, né? Pegar os ônibus. Então, eu fui muito edificado e aprendi demais. Mas antes não havia seminários. Era o pastor que preparava os outros. A gente vê Charles Spurgeon fazendo isso, né? A gente vê tantos outros pastores que colocavam do seu lado e preparavam. Mas me prove biblicamente. A gente vê Barnabé sendo encorajador de Paulo. A gente vê o próprio Paulo treinando Timóteo, treinando Tito. A gente vê o próprio Paulo com Epáfras, a relação com Epáfras e tantos outros. Então, e tudo partindo da comunidade, da igreja local. Só que, com o advento do seminário, o seminário não é o problema em si. O problema é a terceirização que os pastores fazem. E isso se aplica não apenas na vida de seminário. O irmão está com problema, né? Aconselhamento. O pastor nem vai saber qual é o problema do irmão, já manda o irmão ir para o psicólogo. Eu sei que eu não estou dizendo que eu não estou descartando a psicologia, não é esse o meu ponto, até porque seria outro debate. Mas não tem nem aquela primeira parte de chegar, né, conversar, saber, opa, então, até aqui, ok, mas eu acho que aqui poderia ter, sim, um aconselhamento de fora, não, né, uma assistência de fora, mas não. A terceirização, ela é mais fácil. Então, eu vou colocar ali para o psicólogo, então eu vou colocar ali para o seminário, e acabou. E o seminarista, ele não tem o apoio dos seus pastores, isso acontece muito. Joga o cara lá, esquece do cara. Então, esquece, simplesmente. Então, isso não deve existir. Para nós que estamos aqui, estamos começando o ministério pastoral, né? E que futuramente irmãos das nossas igrejas vocacionados, eles chegarem aí para o ministério pastoral, para o seminário, e assim, quem sabe, ir para o ministério pastoral, o missionário, que a gente possa ter esse cuidado de saber o tempo certo, como o Ronier falou, né, com os vocacionados da igreja dele, e entender que não é jogar o cara lá, o cara volta feito um doido. Tem até uma frase, mano, do professor Fernando Henrique, mano. Ele colocou uma vez no próprio Instagram, disse assim, ó, tenha cuidado quando você sai do seminário, você não virar um louco. Então, é o que acontece. É como se o cara tivesse jaulado, quando o cara sai, aí ele sai rasgando. Não, então, tem que ter essa relação. Pastor e seminarista tem que ser muito latente, tem que estar sempre ali, uma relação que deve ser mais participativa.